porque os modelos apresentados do passado não estão mais atendendo a elas. As pessoas dizem assim: meu filho não tem espiritualidade, ele não acredita em Deus, ele não professa a minha religião. E às vezes eu conversar com a criança tem alta espiritualidade, só que ela quer um modelo mais dinâmico, mais de busca interior e menos de submissão religiosa. Ele quer aprofundamento, ele quer entender algo que está em uma nova frequência espiritual que está chegando em 2012. Olha 2012, todo mundo sabe agora, a gente vai acabar o mundo. 2012 é o primeiro sinal de que estará mudando a frequência espiritual da Terra para uma nova compreensão. E aqueles que já estiverem sintonizados perceberão. Aqueles que tiverem olhos para ver, verão. Então, o que a humanidade precisa é a visão do universalismo crístico, a consciência espiritual do terceiro milênio, que é o foco central de todo o trabalho que nós estamos realizando com todos esses livros que estamos escrevendo. E o que seria esse universalismo crístico? Seria a unificação dos princípios religiosos de todas as religiões, de toda a sabedoria espiritual da humanidade, fazendo uma avaliação sistemática de suas crenças, mantendo o que é coerente, o que é sensato, e se libertando daquelas coisas que são do passado, que atendiam a necessidade dos povos do passado, uma questão que é mais cultural do que espiritual. Você sabe que toda religião tem a essência espiritual divina dos avatares, dos mestres que a trouxeram, e tem também toda a questão cultural da época em que viveram. A mensagem de Jesus, ele teve que se utilizar da cultura judaica daquela época para poder trazer a mensagem para não ser totalmente rejeitada. Como foi dito sobre Moisés, também Moisés teve que trazer a mensagem de um Deus guerreiro. Ou seja, os ensinamentos de Moisés, os 10 mandamentos, são de essência divina. E toda aquela questão de costumes judaicos, de não comer porco, de não poder dar não sei quantos passos no sábado, que era dia sagrado, era tudo uma questão cultural necessária naquela época e que hoje em dia não faz mais sentido. Então o que nós temos que fazer é pegar a essência importante dessas religiões, trazê-la para nós e então evoluirmos, né? E não ficarmos nos apegando à letra que mata. Nós temos que nos apegar ao espírito que vivifica, a alma, a essência de tudo isso que buscamos. Então, por que esse nome é um tanto complicado, universalismo crístico? Universalismo, porque abriga a sabedoria de todas as religiões, universalidade. E crístico, porque reúne a mensagem de todos os médiuns do Cristo. Aqui entra um tema um pouco polêmico, né? Jesus não era o Cristo. O Cristo era uma entidade espiritual que não podia reencarnar mais na Terra. Era um espírito que já tinha vivido a segunda morte, o seu corpo espiritual já havia se desintegrado. O espírito responsável pela evolução de todo o planeta, onipresente, e diríamos até que a Terra seria o seu corpo. É o espírito do planeta. É a alma que rege a nossa evolução. Intérprete direto de Deus para nós. O que ele fez então? Se utilizou de grandes mestres de espíritos angelizados como Antúrio, Hermes, Zoroastro, Krishna, Moisés, Buda, Confúcio, Maomé e o inigualável Jesus, para interpretar a sua mensagem na Terra e trazer então a mensagem crística a todos os povos. Na verdade, Jesus foi médium do Cristo. Jesus, um espírito de alta hierarquia espiritual, mas ele não era o próprio Cristo. Em resumo, a mensagem do Cristo já venceu na Terra. Todo o planeta já foi cristianizado. Por isso que falamos o termo universalismo crístico e não cristão, porque cristão dá a ideia da mensagem exclusiva de Jesus Cristo. E o termo crístico se refere à mensagem de todos os avatares, que em essência é a mesma. Essa aí, o amor ao próximo como a si mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. É a lei áurea de todas as religiões. Procurem estudar isso, procurem analisar isso e verão que esse ensinamento está em todas as religiões. Então, o que seria esse universalismo crístico? Uma nova religião? Não, de forma alguma. Nós somos espíritas, existem os católicos, os protestantes, os umbandistas, os budistas. O que seria então o universalismo crístico? Seria uma metodologia de compreensão espiritual que nos faça ver o mundo de uma forma mais ampla, unificando toda essa sabedoria espiritual, fazendo com que a gente aprenda a respeitar, a amar e confraternizar com esses semelhantes, com esses irmãos. E ele é baseado em apenas 3 alicerces fundamentais. O primeiro é a única verdade absoluta que nós temos em mão.
Essa aí. Só essa verdade é absoluta, que ninguém pode contestar. É uma verdade que todas as religiões sempre pregaram e que reflete a natureza profunda e absoluta de Deus. Deus é amor. Ama teu próximo como a ti mesmo e está no caminho da luz. Cada religião diz uma coisa, eu estou confuso. Esquece tudo. Ama teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros o que não gostaria que te fizessem, e tu está no caminho da luz. É muito simples. Jesus disse isso. Ele disse que isso resume toda a lei e todos os profetas, porque ele já sabia da profundidade desse ensinamento. O segundo alicerce é a nossa crença espírita, a crença na reencarnação do espírito e do karma, pois sem esses princípios não existe justiça divina. Mas tem religião que não aceita isso de reencarnação. A grande 99% das religiões cristãs não aceita. E aí como é que fica? Então podemos dizer que isso é uma verdade absoluta se não temos provas, não temos estudos científicos que corroborem isso ainda? Existem estudos sendo feitos em universidades com terapias de vidas passadas, regressão, transcomunicação instrumental, e no futuro teremos sim como comprovar isso, mas no momento não a temos. Então é uma verdade relativa, é uma crença que deve ser levada ao campo dos debates. Mas eu particularmente sempre digo que se não existe reencarnação e karma, eu prefiro virar ateu. Eu não acredito num Deus que dá condições tão diversas a seus filhos para alcançar o reino dos céus e uma única existência para isso. Por exemplo, eu nasço com saúde, com inteligência, bonito. Bonito? Não, Enquanto isso, tem irmãos meus lá fora vivendo em miséria, passando necessidade, privação, às vezes tendo que roubar para dar um copo de leite para o filho, e daí tu vai dizer que ele está em igualdade de condições para passar por todas as provações para alcançar esse reino dos céus. Seria como Deus nos colocar numa corrida de 100 metros rasos, eu a 10 metros da chegada e meu irmão lá atrás, e Deus queria que nós chegássemos juntos. Deus é a sabedoria suprema, jamais eles criariam um método de evolução, de crescimento espiritual, de evolução espiritual, no qual em uma única existência seus filhos estivessem em condições tão diversas. E também, para que nós venhamos a nos tornar espíritos iluminados, nós temos que passar pelas mais diversas experiências, até a experiência de reencarnar como homem e como mulher. Somente vivendo esses dois lados, tanto a razão masculina como a sensibilidade feminina, é que nós nos tornamos seres perfeitos. Então jamais em uma única existência nós alcançaríamos o reino dos céus e não faria sentido algum. E o terceiro e último alicerce seria o que manteria essa ideia do universalismo crístico viva. Nós estamos em um mundo dinâmico. Acabou aquela época de 1000 anos na Idade Média, todo mundo parado, vivendo dentro do sistema feudal. Hoje em dia as coisas são dinâmicas, mudam diariamente. Então, se não houver uma busca incessante pela sabedoria espiritual, aliada ao progresso filosófico e científico, com o objetivo de promover a evolução integral da humanidade, o universalismo crítico vai virar uma página do passado, como futuramente também as religiões que se prenderem aos seus dogmas também serão somente páginas de livros de história. Pessoal, mantenham-se concentrados. Eu sei que está difícil, está calor. Vocês vivem num lugar muito quente, sabe? Estou todo suado aqui já. Ou seja, né, esse novo modelo espiritual seria como os softwares livres, né? Eu trabalho com informática, então tem os softwares Linux, né?